Sejam bem-vindos ao podcast Papo de Paz, um podcast onde falamos sobre negócios, família e dinheiro. E antes de apresentar o convidado especial de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre uma marca muito especial que é a ConsultaNet, que é uma ferramenta de análise de crédito. E a ConsultaNet, eles fornecem uma análise mais completa e segura para os seus clientes. E o melhor de tudo, você pode acessar pelo seu computador, pelo seu celular, basta utilizar algum dispositivo que tenha acesso à internet. Eles fornecem consultas não somente para CPF, mas também para o seu negócio, para o seu CNPJ. E o melhor de tudo, as consultas são a partir de R$ 2,90. Então corre para aproveitar e utilizar a ConsultaNet. Aproveite que eles estão 24 horas por dia, 7 dias por semana e oferecem análises completas. Dica do paizão, aproveita que o QR Code está na tela. Não se esqueça de todos os benefícios que a ConsultaNet pode oferecer e já corre para você fazer a sua consulta. Bora para o episódio? Bom, agora vamos apresentar o nosso convidado especial, o Thiago Cavalcante. Esse cara é fera ou não do marketing digital? Porra, fera do marketing digital. Cara, eu até imprimi o currículo dele aqui, mas eu quero que você apresente o Thiago, cara. Bom, bora lá então. No episódio de hoje a gente vai falar sobre superação, determinação, quebra de crenças limitantes, como sair da bolha e, claro, a gente vai falar também bastante de paternidade. E se sobrar um tempinho, a gente vai falar de marketing digital, hein? Mas só sobrar um tempinho. Ele é pai do Bernardo, que tem 3 anos e meio, casado com a Lia Klein, cofundador e CSO da Infler, Ed Growth e Alive, palestrante e empreendedor. Faltou nada? Seja muito bem-vindo, Thiago Obrigado, Cavalcante. gente. Seja bem-vindo, Thiago. Primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite. E tá ficando grande esse currículo aí, hein? Tá, você viu? Mas o mais difícil é pai e cuidar da família. O resto Isso aí. O resto é de boa. Até coloquei aqui, quando eu comecei a falar do teu currículo, primeira coisa, ele é pai do Bernardo e casado com a Lia Klein. Depois eu vim trazendo O o restante ali. Fomos por ordem, né, de prioridade na sua vida. Sim. Mas legal, Tiagão. Cara, pra gente começar aí, eu queria que você falasse um pouco da tua infância, da tua adolescência. Eu sei que você teve uma história aí de vários desafios, né, na infância. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Bom, tá bom, pessoal que tá em casa. Sou o Thiago Cavalcante. Trabalho com marketing digital há mais ou menos 12 anos. Mas a história ela começou um pouco mais simples, como a maioria dos brasileiros. Acho que 99% da população que ganha menos que R$27 mil por mês é um pouco da realidade. Primeiro, vocês sabiam que apenas 1% da população ganha mais que 27 mil? Eu vi esse dia, achei bizarro. Bizarro, cara. Falei, cara... Mas eu nasci num lugar, numa comunidade chamada Paraisópolis, que é uma das maiores comunidades da América Latina. E eu sabia que de alguma forma ia dar certo, não sabia com o quê, mas eu acho que eu tive sorte, assim, de ter nascido com esse dom de saber que vai dar certo, sabe? E eu falo que é um dom por quê? Porque um cara chamado Paulo Vieira, ele fala que você é baseado principalmente por onde você nasceu e por tudo que você passou durante sua vida. Então, a gente meio que vai sendo lapidado. E, às vezes, quando você tem uma pessoa que, cara, sei lá, ela é criticada pelo pai. O pai fala assim, pô, filho idiota, você é muito burro. Aquilo meio que você vai jogando uma tinta na cara da criança. Sim. Até ela perder efetivamente quem ela é. E depois que perde, cara, pra você voltar a acreditar ou voltar a achar que é possível, é complicadíssimo. E aí, desde muito cedo, eu tive essa sorte, porque eu fui criado só pela minha mãe, então minha mãe foi minha mãe e meu pai, e minha mãe era mais bruta que vocês... pessoa mais linha dura que vocês podem imaginar. Então, ela era mãe e pai ao mesmo tempo. E isso foi muito bom, porque ela, por ser uma mulher muito forte, ela sempre me passou essa força. E aí, essa força do tudo é possível, que dá pra fazer, que dá pra acontecer, que você pode ser quem você quiser. E aí, eu comecei a buscar caminhos, sabe? Então, eu vi que um dos caminhos específicos, principalmente para você que nasce na periferia, tá muito atrelado à educação. Então, não tem como você sair da bolha ou sair daquele pensamento da periferia de que tudo é impossível se você não mudar de ambiente. E aí, um ponto principal para mudar de ambiente, pelo menos eu julgo assim, é a universidade. Então, cara, para quem tem dinheiro, para quem vem de uma família rica ou quem tem sei lá, classe B, talvez não seja tão importante a universidade, mas para quem vem da periferia, é o único ponto para que você consiga, né? Mas que você consiga sair daquele ambiente e comece a conviver com outras pessoas. E aí, eu descobri isso, falei, cara, preciso estudar. E eu não tinha dinheiro, né? Que é o principal ponto. Cara, como é que eu vou estudar? E aí, eu comecei a fazer um cursinho no Objetivo da Paulista.
E nesse cursinho, eu pagava na época R$ 180, isso 2006. E eu ganhava R$ 400 de teleoperador na Smartnet, que era uma empresa de ticket refeição. E aí eu fui lá, putz, cara, chavei aqui os caras, falei, putz, tem desconto estudante, desconto isso, não sei o quê. E os caras chegaram a R$ 160. E aí minha vida era, putz, trabalhar e depois ir pro objetivo. E aí o que eu descobri lá é que, cara, não é que às vezes fica difícil para você aprender, ou a escola é chata, ou a universidade é chata. É porque tem gente que tem um dom e gente que não. E lá tinha uns professores, cara, que eles começaram a fazer tudo, tipo, como se tudo fizesse sentido e de uma forma muito clara. E aí eu comecei a aprender. Falei assim, cara, putz, às vezes o professor na escola pública, eu estudava numa escola chamada Etelvina de Góes Marcucci. E aí no Etelvina o professor falava assim, cara, você é muito bagunceiro, você às vezes falta, faz um monte de coisa, mas quando você para, você entende. Você sabia que todo mundo tem raiva de você por isso, né? Eu falei assim, putz, será, professor? Falou, cara, investe em você. E aí eu, na hora, falei, professor, sai fora. Mas aí depois, com 16, 17, aí eu comecei a entender que, putz, cara, preciso estudar. E aí no cursinho lá, eu aprendi, sei lá, em 2 anos do objetivo, o que eu não aprendi na vida inteira de ensino médio e fundamental. E aí comecei a crescer como ser humano mesmo, sabe? Principalmente de entendimento, de que é possível. Mas era estranho, porque, por exemplo, eu consegui uma bolsa no Mackenzie. E aí os alunos de Direito do Mackenzie fizeram um cursinho lá no Paraisópolis, com o professor Chamberlain. E esse cursinho era um curso que você estudava sábado e domingo o dia inteiro. E se você estudasse o dia inteiro, você conseguia, quando fizesse o vestibular, se você passasse, você tinha uma bolsa de 100%. E aí eu peguei, passei, e aí veio a notícia triste, né? Matrícula. E a matrícula no Mackenzie, 2008, quando eu entrei, era de R$ 2.000 e poucos. Cara, R$ 2.000 e poucos em 2008 era um dinheiro gigantesco. Muito. E aí, um tio meu tio Ivan, me emprestou esse dinheiro, paguei lá em 20 vezes de tanto, e comecei a estudar. E aí, foi incrível para mim na época, porque, cara, eu tava nas maiores universidades. Na época, o Mackenzie tinha um potencial gigantesco, tipo assim, era a elite da elite, e eu voltava pra favela. Aí eu falava, cara, que negócio maluco. E aí, graças a Deus, eu tive sorte também de ser um cara, sei lá, que sabia se comunicar melhor, de boa aparência. Nem sempre foi assim, mas era algo razoável. E aí eu não me senti isolado. Então, quando eu estava lá, para alguns alunos e para as pessoas, para os colegas, os caras achavam que eu era uma das pessoas que tinha mais receita. Eu falei, cara, que negócio maluco. Como é que eu consigo fazer isso? E aí eu comecei... É o brand, né? Já tinha o seu próprio brand. Exatamente. Ou de falar, Putz, cara, eu sabia que eu não tinha dinheiro. O que eu tinha que ter? Ideias. Eu precisava ser o cara que movimenta. Só tem 2 opções hoje no mundo. Ou você ser a pessoa que movimenta, ou a pessoa que banca, que tem o dinheiro. E eu era o cara de movimentar. Então, entrei para o diretório acadêmico, entrei na agência júnior do Mackenzie, aí comecei a fazer alguns trabalhos. Aí eu vi que tinha muita demanda de alguns clientes. Aí eu chegava lá na sala, quem quer fazer uma demanda? O pessoal falava, sei lá, eu cobro R$ 100. Eu chegava no cliente, custa 300, não dá para fazer pela agência júnior, dá para a gente fazer direto. O que você acha? Os caras, não, vamos embora. Então, começava com isso. Tinha alguns eventos lá, tinha uma festa chamada Mac Bichos, que era uma festa super famosa do Mackenzie. Já foi? Que era muito boa. E eu adorava o Mac Bichos, porque todo evento eu ganhava muito dinheiro. Então, putz, eu comecei a entender que assim, o pessoal sai da sala aqui, eu estava lá no prédio T, eu saía do prédio, entrava para dentro do campus, ia lá no diretório para comprar o ingresso. E todo mundo da sala fazia isso. Só que eu falei, cara, esse movimento até lá, mas se eu vender o ingresso, o diretório me dá R$ 20. Cara, eu vou em todas as salas. Aí todo Mac Bichos eu ganhava, sei lá, uns R$ 3.000, R$ 4.000. Ia como camarote, ficava com os famosos, com todos os amigos, estava junto do pessoal lá, e sendo mais pobre, mais humilde. Por isso que... Acho que se você não tem receita, acho que você tem que ter muito força de vontade. Sim. E estar presente, sabe? E aí comecei o meu trajeto, estudando lá no Mackenzie, trabalhando de teleoperador, que era horrível, mas foi muito bom que eu aprendi a falar pra caramba, principalmente por causa disso. E aí eu fui trabalhando de teleoperador e tal, saí, falei, cara, nunca mais na minha vida eu quero isso pra mim, é horrível. E depois passou 1 ano e meio, mais ou menos, o Itaú estava buscando universitários. Foi bem no tempo que o Itaú comprou o Unibanco. E aí acho que um político específico lá fez uma reclamação do saque. E aí eles falaram, putz, agora tem que ser universitário para poder atender o saque. Saque é uma coisa muito séria. E aí os caras pagavam na época R$ 4.000. Aí eu falei, cara, isso 2010. Aí eu pensei, cara,
R$ 4.000, mas eu odeio ser teleoperador. Mas, putz, é um baita dinheiro. E banco tem PLR, Sim. tem um monte de coisa, um monte de Carreira, benefício. né? Carreira, tudo. Aí você volta pra um princípio básico de educação financeira no Brasil, cara. Todo mundo que entrava lá, o homem, ele comprava um carro e a mulher colocava silicone. Todo mundo. E a gente tinha, sei lá, para receber PLR, participação nos lucros, e recebia isso em dezembro. Só que o próprio banco antecipava e dava umas taxas muito boas. Cara, todo mundo ficava devendo muito antes de chegar o dinheiro. Então, não importa se você ganhava, sei lá, R$ 4.000, você estava menos 1.000 no LIS. Aí aumentou para 6, menos 1.000 no LIS. E esse é uma realidade do Brasil. E é maluco, né? Hoje eu consigo entender e falo, pô, gente, é difícil, mas a realidade do Brasil é essa, assim. A gente gera muito mal dinheiro. E aí, pensando nisso, né, passando por isso, comecei a trabalhar. Trabalhei em algumas empresas e eu ia muito para sair do Itaú, né? Aí, como todo mundo que sai do banco, te liga 18 escritórios pedindo para processar. E aí, esses escritórios ligando para processar e tudo mais. Acabei aceitando nenhum, não, pode fazer, não sei o quê, e esqueci. Eu falei assim, cara, o que é isso? Aí, depois comecei a tocar minha vida. E aí, eu sempre fui bom de entrevista. Então, eu sempre chegava na etapa final. E aí, tava eu lá e um cara do lado, que tipo, o cara falava, sei lá, 3 línguas, morou no exterior. E falava, cara, como é que eu tô aqui do lado desse cara? Mas beleza, de 1.000 caras, sou eu e ele. E aí, sempre nessas etapas finais, eu não passava. E aí, depois eu descobri com um amigo meu, que trabalhava no RH de uma multinacional, que as empresas pesquisam. E eu tinha um processo aberto com o Itaú. Aí eu falei, caraca, eu plantei o mal para uma empresa que me deu muito benefício, que fez o bem, e agora eu tô pagando. Aí eu comecei a entender uma coisa muito boa, e uma lei maior de todas, que eu acho que é a lei da semeadura. Assim, cara, se eu fizer o bem, eu vou colher o bem. Se eu fizer o mal... assim, eu acredito... Cara, sou de família evangélica, acredito no céu, inferno e tudo mais. Mas eu comecei a entender que você começa a pagar as prestações aqui na Terra. Então, assim, cara, fez o mal, tá fazendo coisa errada, você vai começar a pagar. E aí, putz, por isso não entrei em nenhuma dessas empresas. E é maluco falar isso agora, mas que bom que eu não entrei em nenhuma das empresas. Porque se eu tivesse entrado em qualquer uma delas, eu não teria, sei lá, alcançado 0,5% do que eu tenho hoje. É óbvio que a gente não sabe, né, o que poderia ter acontecido e tudo mais, mas da forma que eu cresci, do tanto que eu consegui conquistar com marketing digital, eu acho muito difícil eu, como CLT, eu trabalhando, mesmo seguindo carreira numa multinacional, estar perto disso, né? Porque só tem 2 chances da gente ficar bilionário no mundo, só 2, cara. Ou você nasce... ou você monta uma empresa. Não tem outro. Não tem. Ou você compra a hora dos outros e a hora dessas pessoas começa a ser multiplicada e aí você cria um negócio, esse negócio tem um valuation. Então, graças a não ter entrado nessas multinacionais, eu entrei numa empresa chamada iProspect, né? Uma agência de publicidade do grupo Dentsu. E eu entrei lá quando a internet era só mato. Isso em 2013. Até minha senha é tc@ip2013, que é Thiago Cavalcante, @iProspect 2013. E eu entrei lá em 2013 muito com o intuito de... Cara, eu não era uma pessoa burra, mas eu fui formado ou para eu trabalhar numa agência de publicidade e fazer comercial de TV, outdoor, ou para eu trabalhar no marketing de uma empresa. Eu não sabia o que era uma empresa de marketing digital. E aí eu demorei mais ou menos uns 4 meses para entender, que eu estava tagueando um site na época lá da KitchenAid, que a gente atendia o Whirlpool, que é Brastemp, Consul e KitchenAid. E eu comecei a aprender. E eu era o cara de BI. O cara de BI é o que entende de dados, que entende de internet como um todo. E eu comecei a gostar muito daquilo. Eu sempre fui um cara um pouco mais curioso. E as coisas começaram a dar certo. E aí, depois de 2 anos, praticamente, trabalhando na iProspect, eu mudei, fui para outra agência que se chama Juicy, que é da WPP. Aí já como coordenador, supervisor de BI lá. E aí eu vi que o dinheiro estava na mídia e não em BI. Então, BI, as marcas lá pagavam, sei lá, R$ 100.000 e ficavam falando, pô, será que tem que cortar? Não é tão importante? Então, eles não ligavam muito para números, ligavam para mídia. E aí tinha um amigo meu que estudou comigo no Mackenzie, o Thiago Matheus. E o Thiago Matheus tinha uma empresa de e-mail marketing. E eu falei, cara, vou contratar a sua empresa. Você consegue dividir a comissão comigo? Ele falou, não, beleza. A gente contratou, junto com o Bruno Niro, que é outro sócio nosso, que era a mídia da agência, na época na iProspect. E a gente começou a contratar alguns dos nossos clientes que a gente já atendia pela agência a indicar o Thiago. E aí, toda vez que ia para o Thiago, a gente dividia os lucros e tudo mais. Aí foi migrando de e-mail marketing para uma coisa chamada mídia programática, que é banner e vídeo nos sites.
E tudo começou a dar certo, assim. Mas antes de dar certo, deu muito errado. Que é o que acontece com todo mundo. Eu falo sempre que quando você tá muito próximo, assim, ou no fundo do poço, ou que tá acontecendo muita coisa ruim, cara, você tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa muito boa vai acontecer. É meio que uma mola, assim, que você tá no fundo do poço, quando você pisa, ela te joga pra cima, mas você precisa desse fracasso, né? Então, tipo assim, o fracasso te eleva. Não é a vitória que faz você ser um cara muito bom. Não, é quanto mais você fracassou. E aí, depois que você conquista as coisas, as pessoas, elas ficam... elas se compadecem da minha história, elas se identificam com a minha história pelo sofrimento, não pela vitória. Aí eu falo, então o que eu chamo de sofrimento, Deus chama de treinamento, então. Então ele tá me treinando para ser um cara melhor. E aí comecei a passar essas dificuldades, fiquei devendo para agiota, tava devendo porque eu sempre tive a ver empreendedora, né? E aí lá no Mackenzie, o que eu fazia? Fazia festa. Então eu fazia Morumbi Fest, que era uma festa no Morumbi que eu unia todo mundo, um monte de gente de todos os lugares. Aí eu ia para os Estados Unidos e comprava roupa. Então, putz, cara, ia para lá, comprava um monte de roupa também, voltava e você fala, pô, o moleque mora na favela, vai 4 vezes por ano para os Estados Unidos, o que é isso? E eu, sabe, sempre nesse jeito de desenvolver. E, cara, numa dessas não, né? Mas em quase todos, eu sempre me dava mal no final. Então, eu comecei a ganhar um dinheiro, depois... Putz, festa, cara, fiquei lá devendo 50 mil reais e com 40 mil reais em bebida em casa. Nossa. Viagem para os Estados Unidos, putz, cara, alguns produtos que eu não vendi. Empresa de bebidas, que eu pegava e fornecia bebida para balada, os caras não me pagaram. E aí, só que tudo isso me deu insights para eu ser o que eu sou hoje. Então, eu comecei a aprender com todos aqueles erros. E aí, o que eu falo muito é que tem amigo meu hoje, de 30 e poucos anos, que os caras querem empreender e os caras querem ter a ideia do futuro. Assim, cara, a ideia de ganhar dinheiro. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Desde o Flávio Augusto até o menor empresário, o cara que dá certo é porque ele errou pra caramba. Então, você tem que ir com o corpo e, tipo, a cara e a coragem para falar assim, cara, tudo bem que eu vou errar e provavelmente eu vou, mas eu vou aprender alguma coisa aí. E nem sempre o que você faz hoje é o que vai te dar resultado, vai te dar riqueza. Só precisa estar em movimento. Quer falar alguma coisa? Fala. E fala uma coisa, nessa tua jornada que você começou, você foi pro Itaú, depois foi para uma agência e tal. Qual que foi o momento que você conseguiu juntar uma grana suficiente? Porque você já tinha furado a bolha ali da comunidade, né? Quando você conseguiu sair de lá efetivamente, teve uma época assim, um trabalho específico que você conseguiu juntar uma grana e, pô, agora eu vou... sei lá, alugar um apartamento fora, vou sair desse ambiente. 2016. Então, o sonho de todo mundo que mora no Paraisópolis é morar no Morumbi. Então, o Morumbi antes era o ápice. Legal, pô, mora na Giovanni, mora no Portal da Cidade, Portal do Morumbi. E aí, em 2016, eu tinha um cliente chamado Renault, e esse cliente trazia uma receita pra gente muito interessante na época. E as coisas começaram a evoluir. Eu falei, cara, será que eu consigo alugar? E na época o aluguel era, sei lá, 2 mil reais. Só que já era um dinheiro que você falava, pô, faz sentido ou não? Eu tava, sei lá, com uns 200 mil, 300 mil guardado, mas sempre com medo, porque eu sabia o dia da manhã. Então, eu sempre fui muito pés no chão, assim. E aí eu mudei pra lá, e aí eu acho que foi o principal gatilho de mudança, que eu falo pra todo mundo. Na periferia tem muitas pessoas boas, e normalmente elas se juntam, mas tem muitas pessoas ruins também. E aí, quando você sai do ambiente, a probabilidade de melhora é muito alta. Porque, putz, agora eu não moro mais lá. Porque antes, o que eu fazia? Eu tinha que voltar e tinha que dormir e beleza. Só que como eu trabalhava e estudava, final de semana eu saía com os novos amigos. Então, já estava distante, mas ainda morava lá. Quando eu saí, parece, cara, que tudo começou a mudar. E teve alguém que te ajudou nessa saída da bolha? Assim, você fala, pô, essa pessoa foi a pessoa marcante para conseguir mudar a minha cabeça, ali, mentalidade. Ele chegou depois, mas o Thiago Negro e o Primocast. O Primocast eu escutei desde o primeiro episódio lá, do Mais Esperto que o Diabo. E eu falo, toda vez que eu encontro ele, eu falo, cara, eu acho que eu tô devendo 50% do equity da empresa para você, porque eu fui moldado por ele. Então, tudo que ele trazia dos convidados e tudo que ele falava, porque fala muito, principalmente antes, tá? Mas falava muito de vida, de princípios, de finanças, de empreendedorismo. E eu pegava tudo. Então, eu tava ouvindo... Quem ouve ele muda muito a cabeça, a mentalidade, né? Eu também comecei a ouvir bem cedo, desde o primeiro também. Eu até abri uma franquia, quando o Semenzato foi no programa dele. A gente abriu uma franquia de açaí lá em Santos. Eu e minha esposa, inclusive, ela tá aí hoje. E, cara, muita coisa que eu assisto dele, eu aplico assim no dia a dia, sabe?
Eu gosto muito, Até cara. para mim, né? Porque eu tô no marketing digital, né? Agora falando sobre finanças para a família, mas eu lembro que eu já trabalhava como mentor financeiro já fazem 10 anos. E aí eu caí no remarketing do Érico Rocha, né? Falei, pô, preciso entrar no digital, lançar meu curso lá em 2015. E aí foi quando eu comecei a acompanhar o Thiago Nigro desde o começo. E ele sempre foi uma inspiração para mim até hoje. Até uma das ideias do podcast, né? Do Papo de Pais, foi, a gente precisa falar de um podcast que fala de negócios, estilo o Primocast, mas também que fale sobre família, fala sobre negócio, como conciliar o tempo. Então, olha só como uma boa referência, né? E eu conheci o Thiago pelo PrimoCast, cara. Eu assisti o Aí, episódio viu? que ele participou lá. Olha que incrível, você começou a ouvir lá atrás. Eu me imaginava no podcast, velho. É louco. E Pra realizou. Você vê a lei da atração. É. Eu me imaginava pensando, eu no carro, no trânsito, é sempre trânsito, né? Que eu transformei uma coisa que era horrível numa coisa boa. Então eu falei, já que eu tenho que pegar esse trânsito todo dia, como é que eu alimento minha mente? E era o Primocast. Então eu ficava maluco pelos episódios. E eu ficava imaginando, pô, o dia que eu for, eu vou falar isso, aquilo. E aí quando acontece, você fala, cara, que negócio maluco, velho. Olha só. E aí hoje, por exemplo, o Lucão é super amigo meu. A gente vai jogar bola hoje junto. Amanhã temos evento, que é um dos hosts lá dentro. Sim. O Thiago também, eu faço parte do mastermind deles, do Equity Mais, do Equity Club. Mas, cara, é pra você ver que tudo é possível, tá? Não vai ser fácil, mas não é impossível. Você consegue fazer o que você quiser, desde que você tenha perseverança, que você trabalhe, que você busque, e com a lei maior lá da semeadura, cara. Se você acordar de manhã, se você for trabalhar, se você for uma pessoa comunicativa, se você for do bem, é assim, automático, cara. Não tem como não dar certo, entendeu? Vai dar certo. E só não pode ser agora, não pode ser amanhã, mas vai acontecer. É meio que natural, Sim. sabe? E aí as pessoas, quando entendem isso, elas começam a ir para outro nível. Até vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Até você comentou da sua história, né? Meu parabéns pela sua perseverança e evolução. Obrigado. De ter saído, né, da comunidade. E que dica que você daria para quem está ouvindo, que está nessa situação, né? A gente percebe que o marketing digital acaba aparecendo como uma solução, uma esperança para muitos jovens, né, de comunidades carentes, para poder evoluir, poder se destacar na vida. Que dica você daria para esse jovem, né, de comunidade carente que quer estar no seu lugar, quer evoluir e que possa... Qual que é o melhor caminho, assim? Eu sei que cada um tem um caminho de vida, mas o caminho mais fácil para a pessoa falar, pô, preciso sair da bolha, preciso conhecer novas pessoas, preciso fazer isso para poder sair dessa realidade e trazer uma melhor condição de vida para a família. Boa. Tem muitas pessoas que eu ajudo hoje, principalmente com conhecimento, que me mandam mensagem e tal, e tem histórias parecidas. Mas o que eu falo muito para eles é assim, cara, a internet ela tá aí como uma ferramenta que você pode fazer tudo o que você quiser. Então hoje eu postei um reel sobre isso, mas eu falo, você pode aprender como montar um foguete, você pode aprender sobre marketing digital, você pode aprender, sei lá, fazer um curso de inglês em Harvard online de graça, ou você pode aprender a fazer figurinha no WhatsApp. E aí 99% da população vai fazer figurinha no WhatsApp. E o que eu disse lá foi assim, eu espero que vocês que estão em casa sejam 1%. Então quem é de comunidade, cara, se ele pensar com esse 1%, cara, como é que eu aprendo? Hoje, gente, é muito mais fácil. Então, imagina o tempo dos nossos pais, tá? O que aconteceu com nossos pais? Cara, eu quero empreender. Putz, eu vou ter que abrir um restaurante. Aí ele vai ter que pagar um baita dinheiro, comprar mesa, cadeira, pra ver se vai dar certo. Cara, é um absurdo. Isso é muito difícil. Hoje, se você quiser, você cria, sei lá, um iFood da sua casa e vende lanche natural. Se você quiser, você começa a empreender online primeiro. Sim. Se você quiser, você compra produto e revende. Então, cara, tem muitas possibilidades. E o que a gente vê muito normalmente os mais jovens têm cabeça mais aberta, né? Mas você vê, cara, moleque de 18, 19 anos, 20 anos, ganhando 30 mil, 20 mil por mês, 40 mil, às vezes mais do que os pais, porque ele dá essa abertura para esse entendimento, sabe? Infoproduto, por exemplo, o Marcos Paulo é meu vizinho lá e a gente treina junto de vez em quando. E ele é um cara que ele começou como lançamento de produto, né? Vendendo infoproduto e tudo mais. E aí o futebol que a gente joga é 30 a mais. Aí eu falei, Marcos Paulo, quantos anos você tem, meu? Porque a gente não quer molecada pra correr, que a gente não aguenta mais. Ah, não, eu tenho 26. Eu falei, meu, com essa cara de acabado, como assim? Falou, velho, o cara tem 26 anos, velho, já conquistou o mundo. Ele é o lançador do Pablo Marçal, gigante, sócio desde o começo. Falei, cara, olha que maluco, ele tem 26, velho, eu tenho 37. Você imagina eu com 26, então... Quanto de história ele não tem pela frente? O quanto de coisa ele não pode fazer? Verdade. Por causa da internet. Até o Pablo Marçal, acho que ele tem 36, né? 37. É novo também. É novo também, mas tinha uns 40 mas eu me já, espantei, porque o Marcos Paulo falou, ele tem uns 30 e poucos. Eu achei que ele tivesse por aí também. Nem estranho. A Ele gente falou, pode não, participar Marcos desse Paulo, futebol. com todo respeito aí, hein?
Eu falei, eles zoando, Thiagão, não, cara de A gente velho. pode participar desse futebol, a gente é mais 30 já também. É, eu né? sou 35 mais já. Não, 40 vocês já. estão 40 convidados, mais, né? vocês Eu tô com convidados. 34. Mas, cara, e aí... Eu até perdi o que a gente tava falando. Mas Volta. até pegando um gancho aí, que você falou um pouco lá de ajudar a galera da comunidade que te chama ali, te manda direct. Tu costuma voltar lá ainda? Tem alguma ação social específica que você faz lá? Cara, faz Ou não? tempo que eu não volto, mas é uma cobrança minha mesmo, preciso voltar. Eu sou muito próximo do Gilson Rodrigues, que é o presidente do G10. Legal, o Gilson, inclusive, ele tá convidado, não conseguiu agenda para essa semana, mas na próxima ele prometeu que vai Gilson estar com a gente aí. Gilson eu conheço ele desde o Grêmio. Então, a gente desde o Grêmio da escola, quando ele foi líder comunitário no comecinho. E muito da bolsa de estudo foi por causa do G10. Por causa, então, a minha bolsa do Mackenzie, eu tive que ir lá com o Gilson fazer uma carta específica para mandar para eles, declarando que eu era uma pessoa importante para a comunidade. Então, eles davam a bolsa, desde que você participasse, né? E lá, como eu sempre fui um cara meio desencanado, assim, de gostar de executar, eu estava muito lá dentro com eles e fazia algumas coisas. Ultimamente, depois da vida empreendedora e principalmente depois da vida de família, de pai, eu confesso que eu estou afastado um pouco, mas minha meta é voltar. E tem o Joildo também, que é da agência Cria, que é uma agência dentro da comunidade. E é muito legal porque ele faz um trabalho muito bom de tudo que pode ser feito em publicidade na comunidade. Então, cara, panfletagem, vídeo, carro de som, evento, projeto especial. E aí, para todos os clientes que a gente tem lá da Influ, normalmente eu indico ele. Cara, Então- e você vê, né? Como ajudar faz uma diferença e muda muito a vida. Eu trabalho em um banco já há muitos anos, né? E eu fui visitar Paraisópolis por quê? Eu sou superintendente, então eu tenho várias agências, né, desse banco. E uma das agências fica bem em frente ali à comunidade de Paraisópolis. Aí eu fui lá, conheci a comunidade, tal, conheci o Gilson, conheci o pessoal lá do Emprega Comunidades. E a gente trocando ideia e tal, acabou rolando da gente fazer um curso presencial lá na comunidade para ajudar a galera que quer fazer concurso ou a galera que quer entrar em banco para eles estudarem. Então, foi eu e um amigo lá, o Pietro. A gente ficou, acho que uns 2 meses indo lá 2 vezes por semana presencialmente. A gente ia das 7, ficava até umas 10 horas da noite, dando esse curso para a galera. Sim, na intenção de ajudar. Depois a gente pagou a prova do CPA e tal para eles. Foi bem nessa linha. Cara, e depois desse curso, é impressionante como essa parte de educação mudou assim a minha vida. Eu fui sem pretensão nenhuma, nunca tive nenhuma veia assim para a área de educação. Aí depois disso eu fiz um processo seletivo interno lá, que a gente tem uma universidade interna, que inclusive foi eleita aí a 2ª melhor universidade corporativa do mundo. Cara, comecei a atuar nessa universidade, dando curso, viajando o Brasil. E muito disso foi porque eu tinha feito essa ação social lá em Paraisópolis, tinha essa experiência de dar aula e tal, eles gostaram do perfil, me chamaram, comecei, velho. Aí disso, comecei a fazer palestra, criei o curso digital, tipo, por conta de uma ação social que eu fui ali para ajudar, sabe? Começou a ter um desdobramento assim, muito grande, Você cara. não muito plantou grande. bem? É. Você queria Exatamente. colher o quê? Exatamente. Cara, e é louco, porque parece que, pelo menos é o meu sentimento, tá? A minha esposa, a Lia, ela é muito cética em algumas coisas. Então, ela fala que eu sou meio bobo, que eu ajudo todo mundo, que eu faço. E eu sou meio bobão mesmo. Fala, cara, se o cara me Inocente, tratar vai, bem... inocente. Mas, cara, eu me sinto feliz, assim, sabe, cara? Eu sou uma fonte de coisas boas. Se você quiser que veio pra extrair só isso e ir embora, tudo bem. Aqui é infinito, sempre vai ter. Só que ela é mais cética, é por isso que o casamento dá certo. E fica assim, não, putz, isso não é legal, você não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. E aí ela fala de, putz, ajudar todo mundo. Mas, quando eu faço bem, ou pra mim dar presente, parece que quem ganha sou eu. É um negócio maluco. Mas quando eu faço bem pra alguém, aí ela falou, então será que não é egoísmo? Eu falei, talvez seja um pouco de egoísmo então. Porque eu faço bem e eu me sinto bem. Tipo assim, parece que eu que tô ganhando presente, porque é uma regra básica da vida, assim. Se eu encher esse copo de água aqui, cara, vai chegar um ponto que ele vai ser o suficiente para mim, só que vai chegar um ponto que tem que transbordar, porque é uma ação natural, é uma lei natural. E aí todo mundo que consegue ser bem-sucedido em algo, ele tem que transbordar. E aí minha meta de vida hoje é, putz, cara, como é que eu ajudo os outros? Tá, se eu transformar uma pessoa, eu já ganhei o game. Imagina se eu puder transformar várias. E aí meu intuito hoje como empresário é muito disso, assim, de mostrar para as pessoas que estão lá embaixo, onde eu estava,
e que estão, principalmente às vezes, perdidas, desoladas, que falam não conseguem entender o que tem que fazer, que existe uma possibilidade e, cara, e que no Brasil dá para ganhar dinheiro sim, não é bicho de sete cabeças. A gente, se você tiver perseverança, se você for uma pessoa justa, se você for do bem e se você conseguir fazer conexões, aumenta muito a probabilidade de dar certo. Não quer dizer não que vai dar certo, mas aumenta muito. Então, é um pouco daquilo que eu falei no começo, da limitação de crenças que o Paulo Vieira fala muito. É difícil para alguém que só levou pancada a vida inteira. Mas é para essas pessoas que eu tento ativar uma chavinha e falar assim, ó, você não pode acreditar agora. Mas se você fizer isso daqui, isso daqui, isso daqui, você aumenta a chance de acreditar. E quando você começa a acreditar, acontece. Então, por exemplo, ir na comunidade, fazer um curso, ir palestrar. E aí eu vou muito mais saber de palestra, porque eu sou expert em marketing digital, e tudo bem. Só que eu gosto de falar muito de vida. E aí, quando eu vejo assim, uma mensagem, pessoal, por exemplo, do Primocast, outros podcasts. Cara, me identifiquei muito com você, você mudou minha vida. Cara, amanhã eu vou vencer. Aí eu fico ganhando um prêmio. Falo, caraca, velho, da hora, que né? top. Deus te colocou lá pra você falar pra mim no momento que eu mais precisava. Falei, eita, olha o poder disso, cara. Por isso que eu fico pensando assim do Thiago Nigro. É um negócio maluco. Ele, depois que ele se converteu e ele se batizou e tudo mais, e realmente começou a praticar o evangelho, ele era muito cético, então nem Deus acreditava. E aí ele começou a fazer alguns episódios lá dentro. E o Primocast, cara, é um podcast só de empreendedor. Então, tipo assim, cara, é empreendedor, a maioria alta cúpula do Brasil escuta esse podcast. Então, como que coloca na cabeça desses caras falar sobre Deus? E ele começou a colocar, e hoje os episódios de maior audiência que, sei lá, que o Rodrigo Silva, que é teólogo, que é historiador, vai lá e fala. E aí o Rodrigo Silva, ele é um cara tão forte, se o Rodrigo Silva estiver ouvindo, que ele é capaz de me fazer ouvir um podcast de 6 horas e 10 e eu achar que passou 20 minutos sobre a história de Jesus. Negócio louco. Porque o empresário, normalmente, ele fica mais distante, né? Sim. E aí, depois, quando você vê alguém que traz... E aí, o Thiago Nigro fez isso, cara. E aí, eu gosto muito por isso. Porque eu falei, caraca, velho. Só tem 2 caminhos depois que você consegue uma receita muito grande. Que você começa a se dar muito bem financeiramente, como intelecto. E aí, cara... Ou você vai para um caminho ruim, tipo assim, das drogas, balada, do mal, porque nada é suficiente, né? Você já conquistou tudo. Então, cara, como é que eu fico, sei lá, mais louco? Como eu vou num evento maior ou algo do tipo? Ou Deus. E aí, o que eu tô sentindo, tá? Não sei se é a realidade, mas o que eu vejo muito. Eu tô vendo muito empresário indo para cá. Eu assim, não, Deus, cara, eu tenho que transbordar esse copo aqui, como é que eu faço? E aí, eu acho que um pouco do mérito dele, sabe? Ele fala que tem uma guerra específica, que é louco, mas assim... Cara, é muito bom você começar a entender isso. Porque, assim, cara, pro seu intelecto, para você se formar como ser humano, como uma pessoa boa, tem vários pilares que você precisa nutrir. E aí, depois você começa a entender isso, fica mais leve, né? Acho que fica mais fácil. Uns episódios que ele fez com o Brunet, acho que deu uma boa influenciada também, né? Pra ele ter essa... Foi o Thiago Brunet essa mudança de chave. que fez mudar e tal. E... Trouxe Que é ele um cara bastante. fantástico, né? Que ele levou pra Israel também, né? Eu vi um episódio do Inteligência Limitada esses dias, que era o Paulo Vieira, o Thiago Brunet, acho que o Muzi e não sei mais quem. Porra, Só monstro, hein? Só monstro. E assim, aí você fala corpo, mente e espírito. Aí você começa a entender, caraca, então tipo, pô, se eu sou empreendedor, eu tenho que ter um corpo legal? Sim. Porque é corpo, mente e espírito. Uma mente exatamente. boa e um espírito bom. De onde você ser um avarento ou um cara do mal? Putz, cara, você não vai tá... Ou, tipo, esse cara é super empreendedor e tá, tipo, velho, acima do peso, tá passando mal, o cara... Falei, cara, não combina, velho. Você não vê... Às vezes as pessoas... O Flávio Augusto era o último gordinho. Ficou magro, falou assim, cara, não chega. Então, o cara... Quem tem essa veia, quem consegue chegar e atravessar, não sei lá, o túnel, enxergar a luz... Tudo é possível. E aí, tudo tem que ser possível em corpo, mente e espírito. Buscar o equilíbrio, né? Eu sempre falo muito isso, né? Principalmente nós somos pais, a gente tem que buscar o equilíbrio em todos os aspectos, né? A parte de saúde é algo que eu venho melhorando com o tempo também. Tempo com a família, trabalho. Então, isso eu acho que é muito importante. Até você falou da questão de propósito, de plantar, né? Semear. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu vim para São Paulo, né? Eu sou de Mato Grosso do Sul, vim com 18 anos fazer ESPM. E assim, na época, poxa, meus pais davam uma condição financeira muito boa para nossa família. Meu pai pagava a faculdade, a SPM é uma faculdade cara, mantendo em São Paulo. Só que estava fazendo marketing na SPM. Sabe quando você não se encontra naquilo, vendo as pessoas... Nossa, eu comecei a estagiar na BMW, na área de vendas, comecei a gostar. Mas eu via que
que as pessoas queriam naquela carreira na empresa e tudo mais. Eu falei, meu, não é isso para mim. Eu queria arranjar algum trabalho que tivesse algum propósito de mudar a vida das pessoas. Eu falei, poxa, eu não sei se na agência de marketing eu vou conseguir isso, numa agência de publicidade. E aí, sabe quando você se sente perdido no lugar? Eu lembro quando eu me formei, em 2013, foi no momento que meu pai, a vida financeira dele mudou da água, né, do vinho para a água, na verdade, ele mudou completamente. Acabou passando uma situação financeira muito difícil. E aí, no momento, estava tendo que me virar em São Paulo. E aí foi que surgiu a oportunidade de começar a trabalhar numa empresa de consultoria financeira. Aí eu pensei, poxa, eu estou passando uma fase financeira ruim na família. Vou poder trabalhar com algo que eu vou conseguir não somente ajudar a minha família, mas também ajudar outras pessoas, amigos, familiares, a ter uma vida financeira melhor. E se eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso, melhor ainda. E aí eu comecei a criar uma carreira como mentor financeiro. Fiz mais de 2.000 mentorias nesse período, ajudei muitas pessoas a comprar casa, carro, e aquilo foi me conquistando. Então, eu nem olhava tanto mais aquela questão do ganho, mas, poxa, só uma pessoa me chamar, Gabriel, você vai vir na inauguração da minha casa, você me ajudou a comprar. Né? Eu fazia palestras também, treinamentos, e as pessoas vinham e falavam, pô, Gabriel, isso que você falou em uma hora mudou minha realidade, mudou minha vida, mudou meu pensamento. Aquilo foi me cativando para decidir realmente seguir com isso. Algumas vezes na vida, agora nos últimos anos, eu fui um pouco saindo desse caminho, mas parece que Deus vai colocando a gente no caminho de volta. Eu fui buscar muito a palavra, né? Se eu estava seguindo os outros caminhos, e aí aos poucos foi mostrando, Deus foi me colocando no caminho de volta, de fato, ajudar as pessoas a lidarem melhor com suas finanças, a terem uma vida financeira melhor. E a minha vida financeira vai evoluir, né? Também ajudando o próximo. Acredito muito nisso que você falou do bem. É automático. Então, quando você começa a plantar o bem, cara, o dinheiro fica em segundo plano e o dinheiro vem. Não Sim. tem como não vir o dinheiro. Porque se você está num ambiente de pessoas prósperas e com pensamento do bem, cara, vai dar muito certo. O que é um mastermind? Mastermind é, cara, se a gente tiver os três aqui na mesma sala e a gente estiver num ambiente de harmonia e com o mesmo pensamento, cria-se uma quarta mente muito maior do que a nossa, com o objetivo de que aconteçam as coisas boas, de conhecimento Sim. e tudo mais. E isso, cara, tem um poder gigante. Porque tem cara que paga, sei lá, no Mastermind 200 mil reais por ano para estar com outros empreendedores. Mérito do cara que juntou todo mundo. Porque só de você estar lá com outros empreendedores, eu não sei o que é, tá? Mas as coisas acontecem. E aí você encontra o cara, encontra o Vini, encontra o Gabriel que fala isso, que faz outra coisa, vamos fazer um podcast, isso daqui, vamos empreender, ou isso é num evento. Então, o ambiente vai moldar. E nós somos antena. Não tem jeito. A lei da atração ela é muito clara, assim. Então, quando você começa a pensar... Eu antes, cara, eu tava no ônibus e eu ficava pensando, Deus, tem gente que ganha 30 mil por mês. Tem gente que ganha 100, 50. Onde que eles estão? Eu tô aqui no ônibus, beleza. Mas será que eu vou encontrar eles? Como? O que eu tenho que fazer? Depois de um tempo eu era esse cara, mas a curiosidade, assim, principalmente a clareza de poder entender que pode acontecer, ela possibilita coisas incríveis. Então, acho que o meu maior propósito é fazer com que as pessoas que não acreditam comecem a acreditar. É tipo assim, cara, comece a acreditar que se você acreditar da forma que eu acredito, em 5, 6 anos você vai estar num lugar que você jamais imaginaria. Que hoje é impossível, mas lá você vai estar dando risada e buscando mais, sabe? Cara, e hoje, assim, você tem uma condição muito acima da média, né? Você teve uma infância difícil pra caramba. Você é pai hoje, né? Hoje você pode proporcionar tudo pro teu filho, tudo que ele não teve, né? Inclusive, você comentou paternidade desconhecida. Hoje você pode ser um pai presente, você pode proporcionar tudo, enfim. Cara, como é que é criar um filho nesse contexto, né? Sendo que tu não teve a figura de pai, tu não tinha grana. E hoje você pode ser um cara muito presente, você tem grana para pagar as melhores escolas, colocar nos melhores cursos. Como é que é criar um filho nesse contexto? Como é que fica a tua cabeça? Como que é criar um filho nesse contexto? Bom, na tua fase da vida, gente, difícil pra caramba. Porque qual é o primeiro pensamento? De prover. Então, tudo que você não teve, você quer prover para essa pessoa. Só que, ao mesmo tempo, ela está formando um caráter. E agora? Como é que faz? Porque, assim, o Jorge J falou uma vez isso, mas, cara, olha que coisa maluca, tá? Quando a gente começa a prover muitas coisas para os nossos filhos, principalmente as coisas que a gente não teve para fazer as nossas realizações, você deixa de injetar um monte de coisas que fez com que você se tornasse você. Então, tipo assim, cara, como é que eu tive um monte de injeção de pensamentos, de coisas, de vivência que me tornaram o que eu sou hoje e que eu julgo uma pessoa de sucesso, e como é que eu tô
trazendo outras coisas pro meu filho se ele precisa dessa injeção também. Então eu começo a repensar de, assim, cara, o que é interessante, o que não é, o que faz sentido, o que não faz. Falo muito de tempo. Então, tipo assim, a idade dele não vai voltar. E aí eu sou muito cético, assim, mas minha esposa que me ajudou muito. Mas, cara, eu trabalho das 10 da manhã até as 17. Aí o Júnior aqui da Brasileira até brinca. Meu, como assim 9 horas tá na cama? Falei, cara, essa foi uma escolha, assim. Talvez eu vou perder alguma coisa? Talvez, assim. Eu vou deixar de ganhar, sei lá, vou estar no meu 70%. Mas já tá bom. Que adianta eu ter 100 e não ter família, não ter vida? Sim. Porque também tem um caminho, não tem como, cara. A mulher, ela vem para complementar o homem. Então, ou ela te edifica ou ela te destrói. E aí, se você tem uma mulher do lado... mas um exemplo básico, tá? Nós, homens. Cara, se deixar... Você tá conversando com uma amiga, a gente tem que trabalhar no outro dia, 5 da manhã. Cara, se deixar, a gente vai dormir 3. Não tá nem aí. Você tem uma mulher em casa que ela fala, não, você tem que voltar às 8, porque você tem que trabalhar amanhã. E mesmo a gente achando ruim, às vezes, depois você começa a entender, meu, ela tinha razão. Caraca. E com a Lia, é muito maluco, porque tudo que ela fala, acontece. E aí ela tem uma alta capacidade, que eu acho que quase todo mundo que é casado sabe disso, das mulheres de vocês também. Mas, cara, que nem eu falei anteriormente, eu chego, se você me tratar bem, eu vou te tratar super bem, beleza, e não vejo nada. Ela chega no ambiente, ela fala, ó, do bem, do mal, Lula, Bolsonaro, tá devendo, tá bem, bonzinho, não vale nada. Eu falei, meu, o que você tá vendo que eu não tô vendo? E assim, então mulher tem esse poder, por isso que, tipo, um casamento é preciso, porque a mulher consegue ver. Então, quando eu vou fazer uma coisa muito grande, um negócio, eu levo ela. Falo, amor, olha aí. Às vezes você tá no restaurante, ela fala, meu, você não tá vendo? Eu falei, o quê? Na quinta mesa lá atrás. Eu falei, o quê? O cara brigando com a mulher. Eu falei, minha filha, eu não tô conseguindo nem olhar pro copo. Como é que você tá vendo na quinta? Então, ó como um complementa, né? Eu tô muito preocupado agora porque eu tô achando que tu tá casado com a minha esposa, velho. Porque assim, ela vive reclamando comigo que eu quero ajudar todo mundo. Você comentou, né? Meu, se vem um mendigo na rua, alguém, tipo, eu não dou dinheiro, eu quero ficar conversando, sabe? Tipo, pô, saber a história do cara. Aí eu vou, quero comprar, quero ajudar e tal. E é impressionante como a mulherada, elas fazem essa leitura, né? E Chega elas- no ambiente, E tem só essa que Acaba a capacidade. gente boiando, né? Só que aí vem um assunto legal aqui. Eu, como pai hoje, tá? Já nasce assim. Então, por exemplo, meu filho Bernardo tem 3 anos e meio. Tá lá na escolinha. Qual que é a primeira coisa com os amigos? Quer correr, pular, brincar de lutinha, fazer isso. As meninas de 3 anos, gente, criam grupos. Fala, ai, não vou falar com a Stephanie porque ela é nossa amiga. Ai, não vou sentar do lado da Júlia. Falei, meu, com 3 anos, então a mulher já nasce. Tipo assim. Já nasce. Por isso que quando a gente tem 15 anos, a gente tá na escola que nem um retardado, pensando na vida, e elas já estão pensando nos meninos do ensino médio, em casamento. Homem é com 30. Eu com 30 e poucos eu fui acordar. Eu falava assim, putz, eu queria... Verdade. Falava pra todo mundo, até pra Lia, quando a gente namorava. Vou casar com 50. Taranã, taranã. Então, ó como demora o homem pra Sim, amadurecer. processar, né? E por isso que esse processo é um processo natural. E é assim, eu não tô ditando as regras. Cara, isso é desde o começo do mundo. Então é o que eu acredito, tá, pessoal? Independente de qualquer polêmica, mas o que eu acredito é que, assim, o homem nasceu pra ter uma família com uma mulher. E não tem jeito. Por quê? Porque se completa. Qual que é o principal mal que eu sinto, pelo menos, da população? Pode ser polêmico que eu vou falar aqui, mas é verdade. É a feminilidade do homem e a masculinidade da mulher. Cara, aconteceu um barulho na sua casa, lá embaixo. Quem que vai levantar? É a sua mulher? Não. O natural é você. Você é homem, você que dá a vida, você que vai lá. Pô, você tem que organizar a casa. Tá caótico. Quem vai fazer? A mulher. Você tá tendo umas ideias de jirico. Quem que vai falar? A mulher. Então, já é natural desde o começo do mundo. Por que a gente quer mudar? Tipo assim, é natural, não é que aconteceu e tá sendo automático. Não, é um complemento mesmo. Mas, repetindo, pessoal, isso é o que eu acredito. E aí eu sou um eterno aprendiz. E o mais legal é que toda vez eu aprendo mais sobre vários assuntos, sobre mais pessoas. O que eu agradeço muito é principalmente a oportunidade de estar com essas pessoas. Então, eu tô com uma pessoa muito boa, sei lá, pô, tô falando aqui com o Vini é pai, tem uma baita experiência específica, legal. Falando com o Gabriel, tem uma baita experiência financeira. Na minha cabeça, não tem como eu não extrair nada. É tipo assim, cara, o cara é muito bom, não é possível que eu tô conversando com ele 1h30, eu não vou extrair nada. E aí tem gente que passa pela vida assim. Então, que às vezes tem um convívio, ou tá próximo de uma pessoa muito boa e não extrai nada. Eu falo, cara, como é que você tem seu amigo é muito bom nisso e você não conseguiu extrair nada até hoje? Cara, então reveja você mesmo os seus conceitos. Então, eu acho que depende muito disso, né? E voltando para relacionamento, cara, é incrível o quanto você evolui, né? Então, eu acho que nos últimos 4 anos, gente, evolui uns 30. E tô evoluindo ainda, que eu tô em processo também. Então, tem muita coisa que eu sou cético. Só que eu tenho um diferencial, que eu falo que tem 2 tipos de pessoas, tá?
as inteligentes e as sábias. As inteligentes são as pessoas que falam, pô, eu vim por aqui, eu não vou errar mais, eu vou por esse caminho da direita. E a sábia é assim, cara, eu não preciso ir pro caminho da direita ou da esquerda. Pô, se o Gabriel já passou, eu vou aprender com ele. E aí, Gabriel, pô, e no casamento, como é que foi? E aí eu tento ser essa pessoa, sabe? Mas, cara, é um constante aprendizado e principalmente de você olhar o outro, de você olhar, putz, mas pra mim é importante, será que pra ela é? Tem um livro também da linguagem do amor que fala sobre isso. E vocês conseguem ter assim, tipo, tanto com a tua esposa como com o teu filho, tempo de qualidade, tipo, levar na escola, tomar café da manhã junto? Porque você falou que você tá com uma rotina mais reduzida, né? Das 10 às 17. Hoje eu levo todos os dias e ela busca. E assim, das 8 até as 10 eu ficava com ele, é que ele mudou pra escola agora, trocou de horário. Mas das 5 horas eu tenho que estar em casa para ficar com ele até as 8 horas que ele dorme. Tipo assim, a idade dele não vai voltar. Quantos pais, se você pegar, sei lá, um dos fundadores da Casas Bahia, uma das piores queixas do filho é não ter tempo de qualidade com o pai. E o pai fala assim, não, mas é que eu tô trabalhando para prover. A gente cai nesse erro, né? E assim, cara, só quer seu tempo. A idade dele não vai voltar. Sim. Ele tá formando o caráter agora. Aí o Paulo Vieira fala que, assim, você é um covarde, se você não educar e se você não estiver presente com seu filho. Porque não vai voltar o tempo. E não coloque desculpa no dinheiro. Ah, mas é para ele. Porque senão você vai criar um monstro sem caráter por causa do dinheiro. O que acontece? Que acontece muito hoje, tá? Tem as histórias, tem um lado bom, só que tem um lado ruim também. Tem muitos pais hoje que eles compram os filhos. Então, pô, não tem tempo com o filho porque o cara trabalha e tá um workaholic, viciado em trabalho e trabalha todos os dias. Se você tá solteiro, cara, ótimo. Se você tá mais novo, é o time, tem que fazer, tá em casa. Pessoal, o trabalho que vai te trazer resultado, você tem que fazer isso. Mas se você tem uma família, cara, ou você divide esse tempo e você realmente constrói o seu castelo aqui, ou então você vai ser, um cara com muito dinheiro, um cara bem sucedido, só que fracassado. Sim. E é o que acontece muito. Aí os caras às vezes têm um filho, aí não dá atenção do filho, o filho não vê como uma figura de pai. Quando o filho faz 18 anos para tentar agradar, ele dá um carro super caro. Então ele vai criando um monstro ali, sem critério nenhum. E os caras às vezes querem herança em vida, pessoas ruins. Aí você fala, cara, o cara que tinha tudo. Hoje talvez o maior arrependimento dele, ele falou, cara, eu dei uma vida próspera, nas próximas 10 gerações ninguém vai precisar trabalhar, só que eu perdi o ponto principal, que é elo com meu filho. Então, para mim, negociável. E o Thiago Brunet que falou isso para mim. Eu até falo isso, né? Falo bastante que não adianta nada você ter sucesso no seu trabalho e ter fracasso em casa. E a maioria das pessoas que vem falar comigo, que fala, pô, tô passando por um problema financeiro, tô com dificuldade financeira, não consigo guardar dinheiro e trabalho demais, não tô tendo tempo para minha família. Aí o maior desejo da pessoa é poder viajar para ter aquele tempo com a família, é ter mais momentos em lazer com a família. E muitas vezes a pessoa ela pode ter esses momentos de forma mais repetida, se ela simples fato também der mais valor para o dinheiro dela. A maioria das pessoas que fazem hora extra, médicos que fazem um monte de plantões, é porque eles têm uma desorganização de tempo e uma desorganização financeira. O simples fato dele cuidar melhor do dinheiro, né, de conseguir, né, poupar um pouco mais, conseguir ter uma organização, ele vai conseguir trabalhar menos e ter mais tempo para os filhos. Então, é muito importante ter esse equilíbrio na vida, né? Conseguir, né, ter uma organização, ter tempo para a família. Não adianta nada você ser, eu sou um médico de sucesso, mas só viajo uma vez, vou compensar com uma festa cara, com um presente caro. Não pode compensar. Frase do Joel J, tá? Eu sempre menciono todo mundo que eu falo. Mas o Joel J fala o seguinte, cara, não adianta você ter milhões de seguidores, se chegar na sua casa lá e os seguidores principais não te seguirem. Tem lá 2 filhos, 3 filhos, sua esposa, e para eles você não for exemplo, cara, pode pegar todos os milhões lá e jogar que você tá sem nada. Então, eu tento me espelhar nesses caras. Tipo assim, cara, quem que me molda, assim? Eu vou lá, Joel J, Flávio Augusto, Thiago Nigro, Paulo Vieira. Eu vou começando a entender, falo assim, não, cara, esses caras são caras que hoje eu julgo que faz sentido o que eles estão falando. E aí tem o paralelo também de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Esses mesmos caras, eles são seres humanos. E eles podem errar e acertar. E aí eu tenho 2 opções. Falar mal do cara, porque o cara falou uma coisa que não era legal. Ou eu posso ver o copo meio cheio. Então eu falo, não tô nem aí pros 10% que ele falou errado. Agora os 90% que você viu pra mim foi magnífico. E aí o que você mais vê na internet? Pessoas criticando. Eu digo assim, cara, não, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que eu vou morrer, pessoal. Eu não vou entender a energia que faz uma pessoa comentar algo negativo sobre vocês. Tipo assim, cara, porque ou eu tenho uma energia pra comentar algo bom,
ou para dar um like, mas nunca para falar, nossa, e existe um monte de pessoas assim. Cara, pior que existe. Ontem eu vi um post lá, um Reels, tava passando Reels e tal. Aí tinha um corte de um podcast falando de liderança, né? Ela tava falando que o jovem hoje não quer ser líder. E nesse corte ela falava que, não, o jovem não quer porque nós líderes hoje somos estressados, divorciados, trabalhamos 16 horas por dia. Aí eu fiz um comentário, ó. Desculpa, mas acho que você está equivocada. Você está falando de chefe, não de líder, né? Falei, pô, um líder não trabalha 16 horas por dia e tal. E, tipo, uns comentários, mas assim, bem construtivo. Cara, impressionante. Até hoje, bombando, assim, de hater falando sobre o meu comentário. Ah, você vive num mundo de fantasia, mundo cor-de-rosa. Isso não existe. Vários. Sei lá, uns 30, 40 comentários em cima desse meu que eu falei, tipo... Uma coisa construtiva e a galera... Mano, hater bombando. Por isso que você está aqui hoje. Por isso você está no seu momento. Porque você foi um líder não só no seu trabalho, mas também na sua vida familiar. Então, como até mesmo o Thiago disse, você foi semeando e está aqui hoje. Infelizmente, as pessoas têm esse... Elas têm, e por isso que talvez tenha muita oportunidade no Brasil. Porque aqui no Brasil, cara, assim, se você acordar cedo, se você trabalhar, se você for justo, entregar mais... Você vai crescer, é automático. Você vai para os Estados Unidos da vida, isso é o padrão. O cara fala, não, mas isso aqui é o padrão. Fala, não, no Brasil, se eu for só assim, exemplos, tá, pessoal? O cara vai lá montar móveis planejados na casa de vocês. O cara vai lá, aí olha a casa de vocês, fala, putz, vou cobrar um pouco mais caro. Cobra, sei lá, 300 mil reais, 400 mil reais. Vai. Tô chutando números aqui, tá, pessoal? Pode ser 100, 50. Mas cobrou lá, 300 mil reais. Aí você fala, pô, mas tá caro. O cara, não, mas fazer a melhor qualidade possível, tal, não sei o que. Você fala, pô, beleza. Então vai valer a pena, né? O que o cara faz? Ele tá ganhando em cima de você, sei lá, 70%, nada justo. Aí ele, na hora de colocar, ele fala, puta, acho que eu consigo pegar mais uns 15%. Eu não vou colocar essa primeira linha, não, vou colocar a segunda. E aí o cara vai, faz um trabalho zoado, você fica triste, e o cara fica na miséria o ano todo esperando outra pessoa pra ele enganar. Mal sabe ele que se ele fosse justo, e se ele ganhasse, sei lá, seus 30%, 20%, não sei, e ele fizesse um trabalho bem feito, um monte de gente vai na casa de vocês. E vocês iam com prazer indicar. Então ele não teria um cliente, ele teria 10, 20. Ele teria que tomar cuidado, que a chance dele crescer, virar uma franquia, empreender, é muito alta. Só que o que as pessoas fazem no Brasil, não. Eu vou ficar frustrado e mendigando um ano, procurar outra pessoa para eu ferrar também, que nem eu fiz. Não é louco? Então, se você tem um pensamento diferente, você já está na... É que é o pensamento de massa. O brasileiro é muito... Ele é vitimista, né? Então, eu falo, se político rouba, se os empresários roubam, também eu vou fazer a minha parte para ganhar, só que ele não percebe que o universo também vai conspirar para ele não evoluir, para ele não prosperar. Aí falando, não cresço por causa do governo, não cresço por causa do meu chefe. É nada, ele não está crescendo por culpa. A única responsabilidade é dele. Minha esposa divorciou de mim porque ela não me amava. Às vezes era alguma coisa que você foi plantando no dia a dia ali, que culminou numa separação. Você quer ter a sua liberdade, você quer se sentir bem, assuma a culpa. Você não sabe o quanto é libertador. Porque se você tem consciência de algo, você resolve. Se você luta contra aquilo, você não vai resolver nunca. Então, assim, não, a culpa é minha, tanto pro bem quanto pro mal. A culpa é minha, legal. E o que eu penso muito é que, assim, cara, você não é nada, você está alguma coisa. Então, se o cara tá muito bem, por exemplo, putz, hoje eu me sinto numa posição muito bem, legal. Isso é fruto do que eu plantei. Mas se eu não continuar plantando, eu não vou chegar onde eu quero chegar. Toda a estratégia, todo o método que me fez chegar até aqui, no ponto A, não é a mesma coisa que vai me fazer chegar no ponto B. Então, constante evolução, eu sei, eu não sou nada, eu estou assim, eu continuo precisando plantar. Então, isso me dá forças para conseguir seguir. Quando tiver numa fase pior, muito ruim, também serve. Então, o cara que está lá na fase pior, ele pode falar assim, cara, não é que você é um merda, você está merda. Por quê? Porque você plantou coisas erradas. Mas, cara, começa a plantar agora, assume essa culpa. Plantei. Exatamente. Deus, como é que eu faço para mudar? Porque o cara, ele acorda estressado. Aí ele briga com a esposa em casa, briga com o filho. Aí sai no trânsito, tá com trânsito, briga no trânsito. Aí briga com o chefe, aí o cara é mandado embora, ele fala que é culpa do destino, né? Fica puto. E tem até uma citação, não, uma pesquisa de Harvard, que eu até citei na palestra que eu fiz ontem, que eles pegaram alguns elementos, fizeram uma pesquisa, alguns elementos para a pessoa ser feliz, ter bem-estar.
E, cara, dentre os elementos que eles citaram, um deles, a gente tava falando de hater, né? Foi negatividade longe. Tipo, um dos principais elementos para você ser feliz, ter bem-estar na tua vida. E, cara, é impressionante, né? Porque, assim, o cara tá lá metendo pau sem motivo nenhum, só pelo prazer ali de falar mal de alguém, né, cara? É impressionante. É que o mal atrai o mal, né? Pode falar, Gabriel. Mas eu até tenho um ponto que eu acho que fala que é uma linha muito tênue. Muitas pessoas falam, que eu vejo vários cortes, pessoas falam, você tem que tirar as pessoas negativas da sua vida. Você tem que se afastar de pessoas negativas. Já ouviram falar muito disso, né? Só que eu tenho uma opinião contrária, pela minha vivência de vida. Até pode ficar bravas, né? Mas eu tenho... Minha mãe é uma pessoa negativa e minha esposa é uma pessoa negativa. Só que assim, em vez de eu me afastar delas, o que eu penso? Sou um cara muito positivo, então vou levar positividade para a vida delas. E vou aproveitar a negatividade delas em alguns momentos. Nem vou falar negatividade, falo prudência. Para poder me colocar muitas vezes no lugar. Às vezes eu estou sonhando demais ou estou tomando um passo maior que minhas pernas. Então eu falo assim, se você tem uma pessoa negativa em casa, não fica ouvindo o guru que fala, se afaste dela, não. Tente utilizar sua positividade para tornar a vida dela um pouco mais positiva e aprender com a negatividade dela, muitas vezes, se você está tomando uma atitude precipitada. Então isso muitas vezes a gente não percebe. Você não tem que separar de alguém que, sou mulher negativa, vou me separar para arranjar uma mulher positiva, para me apoiar. Não. Às vezes ela tá te apoiando, falando, olha, pisa um pouco no freio. Filtro, né? É o filtro. Eu sou muito emocionado. Então, por exemplo, eu acho que o empreendedor no Brasil é assim. Então, cara, eu quero fazer um projeto, eu vou lá, movimento, contrato pessoas, pego de outra empresa, venho pra cá, faço um projeto, movimento, sei lá, 20 pessoas, mexi com 20 vidas. E aí, como eu tenho essa força de fomentar e de fazer acontecer, eu posso errar, porque eu sou ser humano também, né? E aí eu errei numa vírgula lá atrás. Eu falei, putz, cara, não vai dar certo por causa disso. E aí eu mexi com a vida de 20 pessoas lá. Então eu comecei a me policiar para entender que assim, cara, você transforma as pessoas, você traz movimento. Então você tem um peso maior. E aí a minha esposa ela é muito boa por isso, que ela vai lá e quando eu tô lá em cima, ela vai e desce. Então assim, a esposa da gente, pessoal, vai ser a única pessoa que não importa se você é o presidente dos Estados Unidos, se você é o cara mais rico do mundo, ela vai pegar e vai te falar, tá errado, você tem que fazer isso. E ninguém vai te falar, porque quanto mais você cresce, mais tapinha nas costas você leva. Eu sempre soube, você é maravilhoso, parabéns, que legal. E a esposa falou, tá fazendo merda, falou coisa errada. E isso traz você para uma base. Por isso que o que acontece muito com os influenciadores, tá? Vou fazer uma ligação aqui, o Júnior sabe muito bem. Cara, a grande maioria dos influenciadores que não tem família tem o maior índice de depressão que existe na internet. Por quê? Porque eles estão fazendo lá uma comunicação e eles começam, sei lá, a gritar. Gritou, teve views, no subconsciente dele fala, cara, legal, quando eu fico bravo tem views. Quando ele vê, ele tá 1 ano sendo um personagem, e aí do nada o algoritmo atualiza, que atualiza agora a cada 1 mês, que eu nunca vi o que tá acontecendo com a meta, atualiza, e ele de 1 milhão de visualizações vai para 10 mil. E aí o que acontece? Depressão. As pessoas solteiras ficam muito mal. As pessoas casadas conseguem se levantar. Se isola, vai com a família, volta, senta ali. Então, olha que negócio maluco, né? Sim. É vida, velho. Isso é vida. Aí você começa a aprender. Os caras falam que o Geraldo Rufino, ele é extremamente feliz. Até chato de tanta felicidade. Aí eu falo, cara, você não precisa ser o Geraldo Rufino. Mas vou pegar com ele, vou ver com outra ótica. Aí minha esposa fica nervosíssima, puta. Felicidade tudo tóxica. tudo você fica feliz, tudo você vê o lado bom. Falei, sei lá, eu tenho 2 opções, ficar triste ou feliz. Quem vai perder sou eu. Putz, o cara me ferrou com isso. Legal, putz, que bom que ele tá lá, é um livramento de Deus. Que bom, cara, que Deus abençoe ele pra lá. Enfim, as pessoas não, elas ficam levando a coisa pro mal. E, cara, sempre tem um motivo, cara. Por exemplo, uma pessoa pode estar perdida. Pô, uma pessoa fazer mal pra outra, uma pessoa pra ter um comentário muito negativo, essa pessoa não tá bem. Aí eu falo, pô, será que eu consigo entrar na contramão e fazer isso acontecer? Eu me sinto bem. Aí eu peguei outro corte que o Thiago Brunet falou, que ele estava no aeroporto, foi pedir lá um café e um... Esse é muito você bom. leu esse corte? Pediu um café e um pão de queijo, e a mulher tratou ele super mal. Só que o que você espera? Pô, a pessoa tá me servindo, eu não tô pedindo um favor pra você. Me trate com respeito, você tá maluca? E aí qual que é a nossa reação? Sei lá, ser mal educado também. Eles falam, mas você tá achando que tem algum palhaço? Cadê seu gerente fazer aquela pessoa perder o emprego? Então ele podia ter ali feito ela perder o emprego e tudo mais. Falou que deu uma respiradinha assim e falou, Deus, vou fazer o contrário. Vamos lá, ó. Depois que passou tudo e foi pagar a conta, a menina ficou enrolando ele para pagar. Aí ele pagou e falou assim, eu sei que você tá passando. Eu sei que é muito difícil isso que tá acontecendo, porque você não tá bem para você agir com as pessoas assim. Mas, cara, Deus tem um plano na sua vida e vai dar tudo certo, tá bom? A menina começou a chorar, que nem uma louca. Ó que louco.
Ele falou, cara, talvez eu transformei uma vida ali. Ou eu podia empurrar mais. Então, o meu pensamento Reclamar é... dela, né? O que eu faço? O que eu faço para mudar as pessoas? Eu fiz isso hoje, cara. Hoje, no trânsito, né? Eu saí de boa de casa, tranquilo, tava pleno. Falei, meu, hoje o dia vai ser maravilhoso. Deixou uma margenzinha aí sobrando. E no caminho, cara, no caminho tinha um senhor no trânsito. Ele, por alguma questão ali, eu fechei ele sem querer. E aí ele, começou a me xingar, assim, de vidro fechado, mostrar o dedo. Aí eu abri o vidro, ele abriu. O que foi? Eu falei, me desculpa. Perdoa, né? Fica com Deus, aí tem um bom dia. Cara, o cara desabou. É legal Mas na cabeça eu pensei, eu vou xingar esse cara e tal. Mas eu falei, não vou, tipo, né, continuar com o ódio dele. Eu falei, desculpa, eu errei. Né? Fica com Deus, tenha um bom dia. O cara, tipo, ficou assim, abismado. Então, quebrei as pernas dele nisso, assim, é mudar a atitude. Eu poderia ter continuado o ódio, ele ter me dado ódio, podia ter acontecido uma briga maior, mas eu falei, deixa aqui, assumir meu erro ali de ter fechado ele sem querer. E aí acabou ali. Você não se sente mais leve? Não é mó legal? Aí você fica assim, pô, legal, que a vida não é difícil. Pelo contrário, ela é bem fácil. Então, e aí você fica numa loucura de, cara, como é que eu passo para as pessoas, pelo amor de Deus? Sim. E aí você fica, cara, como é que eu passo? Aí, putz, eu comecei a entender que assim, cara, você é resultado da forma que você foi criado e das experiências que você teve na vida. E aí eu comecei a respeitar. Porque depois que você atinge um determinado ponto, você vai falar, tudo é possível. Eu posso me dar bem na vida como pessoa, interpessoal, financeiramente, eu posso fazer o que eu quiser. Só que assim, hoje eu tenho esse poder. A pessoa que não consegue, cara, você só tem que começar a respeitar. E você fala assim, cara, vai ser no tempo dela, vai mudar. Às vezes na família. E então, é louco, porque gente que está em casa, tá? Quando você chega num determinado nível de clareza, de vida, de trabalho, de tudo, se é o que você quer fazer, é passar para os outros. Pessoal, pelo amor de Deus, dá para fazer, dá para acontecer. Só que antes eu tinha um preconceito de falar, não é possível que ele não quer. Eu queria mais que as pessoas. E aí depois eu comecei a respeitar, não, cada um no tempo. Por isso que não é todo mundo bem sucedido. Por isso que não é todo mundo bem resolvido. Porque tem um tempo de cada um e tudo mais. É mais saber que é possível, sabe? Sim, é possível. E é impressionante, né? Porque assim, você tá num nível e tal que, pô, você transborda, você quer compartilhar. E tem uma galera que não entende isso como, sabe, um bem, um compartilhamento. Não, a galera entende, ó lá o coach. Ó lá o coach. Ó lá o coach querendo vender curso. Não, o influenciador. Eu tenho um monte assim de cara. Ó lá, quem é esse? Mais um querendo vender infoproduto? Filho do Marçal. Eu falei assim, velho, o que tem a ver? Eu não vendo nada. Eu tenho uma empresa que atende grandes marcas, eu trabalho com influence marketing e é isso que eu faço. Só tenho necessidade de falar, cara. Tipo assim... Por que eu gosto de podcast? Falei até pra vocês em off. Porque aqui, cara, passa 20 minutos, 30, parece que eu tô em casa. E aí o orgânico atrai, porque, putz, aí sou eu. Então, pô, já que isso atrai, é legal, vou postar um Reels por dia, desses cortes específicos, pra chegar até alguém. E aí eu recebo, acredito em vocês, muito mais mensagem positiva do que negativa. Às vezes umas negativas, só que você fala assim, cara, coitado desse cara. Aí eu penso direto na história do Thiago Brunet. O que será que esse cara tá passando, hein? Você é um coitado. Aí fica mais leve. Tu responde ou nem responde? Ignora. Cara, não. Bato palminha, foguete e foguinho, assim, pra todo mundo. Mesmo por negativo ou positivo. Mas porque, assim, o KPI principal das redes sociais é o comentário, né? Então, o robô, ele entende o comentário. E, principalmente, o comentário nas primeiras horas. Então, eu respondo todo mundo lá. Vou dar até uma dica, viu? Pelo menos, se for utilizar algum palminha, alguma coisa, pelo menos 3, viu? Pelo menos 3. Tem que ser pelo menos 3. Porque se for só um foguetinho, ele acha que é um foguetinho, ele fala que... pode ser um bot colocando e tal. Mas você falou de questão de tratar bem as pessoas... É engraçado que pode ser um pouco polêmico também, mas a maioria dos homens são assim, né? Entra no elevador, se tiver só homem, tudo bem, tem aquela conversa. Se for só mulher, geralmente fica um pouco mais quietas. A mulher é um pouco mais reclusa nisso. Eu lembro uma história até hoje de um amigo meu que ele, no começo de carreira como assessor de investimentos, cara, ele tá com muita dificuldade de captação de cliente, né? Não tinha um network muito grande de pessoas com muita grana, ele entrou num escritório grande. E até que certo dia, cara, ele chegou um pouco mais cedo no escritório. E aí ele tava, sabe, aquele dia no bom humor. E aí no elevador tinha um senhorzinho. Entrou no elevador, começou a ser simpático com o senhor. Tudo bem? Como estão as coisas? Como tá a família? Começou a conversar no elevador. Falou, vem lá no meu escritório, trabalho aqui. Que legal. Tudo mais. Vem tomar um café com a gente, vem conversar. Falou, poxa, tanta gente que tava nesse escritório, nunca ninguém falou comigo. Pô, que bacana. Até que um dia esse senhor, uns dias depois, bateu na porta do escritório. Quero falar com o menino. Cara, o cara era multiempresário, era dono de vários andares lá.
e ninguém tinha conversado com ele. E ele aportou milhões e milhões na corretora por causa do menino. E aí a carreira desse meu amigo decolou por quê? Ele tratou bem aquele senhor que ninguém tinha tratado, ninguém tinha conversado, conhecido ele. E por causa, então ele fez o bem ali e o universo conspirou. Hoje ele tem uma carreira, virou sócio do escritório de investimentos, tudo, né? uma carteira gigante, começou por causa dele. Por causa de uma conversa de elevador. Então, por isso que eu falo, cara, assim, as ações que a gente está tendo hoje são variáveis que vai mudar a sua vida inteira. E as pessoas não dão poder nisso. Então, cara, eu vou estar sempre pronto. Se eu puder beneficiar, vou beneficiar. Voltando no assunto de ajudar, tá? Mas minha esposa fala, putz, todo mundo que vem, você dedica um pouco do seu tempo, você ajuda. Falei, olha que dádiva de Deus. Eu estou na posição de ajudar. Imagina se eu estivesse na posição de precisar. Então, até essas coisas eu começo a entender. Tipo assim, cara, olha que legal. Tipo, o cara veio aqui, amigo desempregado, pedindo ajuda. Eu falo, não, cara, deixa eu dar uma atenção lá e ver o que dá. O que acontece é que, assim, você consegue transformar o seu pensamento e pensar positivo em tudo. E não é que você é bobo. Só que você é uma pessoa que sabe que, fica muito mais leve a vida. O que eu comecei a aprender também cara, vinha, sei lá, 100 amigos desesperados e o marketing digital, trabalhar em agência de publicidade, é uma possibilidade muito grande. Porque na favela o cara não tem nem esperança de trabalhar no escritório. Das pessoas respeitarem ele fica muito preso. Para ele vai trabalhar na lotação, motoboy, Uber, o que for, mas não no escritório. É muito difícil, tá? Então essa é a realidade do Brasil hoje. E aí, com esses caras, eu falo, cara, tem um caminho. Eu sei o que os caras do RH querem ouvir. Você vai ser júnior. Normalmente eles querem um pouco de experiência. Eu posso te passar um pouquinho de experiência. Você tem que fazer a entrevista. Então você vai fazer isso, isso, isso. E às vezes eu gastava 2, 3, 4 horas com o cara e o cara não ia. Putz. Aí eu comecei a falar, beleza, como é que eu aprendo isso? Peguei lá 10 cursos de graça de marketing digital, Google Analytics, Meta, Facebook, Instagram, coisa de 1 hora cada cursinho grátis no YouTube. E aí eu só começava a mandar. Thiago, aconteceu isso, que eles são muito bons, né? Os caras poderiam ser roteiristas, principalmente quem tá na média. Porque ele é muito bom com histórias, né? Tipo assim, leva, sobe, volta e tem um ápice pra passar uma mensagem pra você, pra pedir alguma coisa. Aí eu comecei a mandar. Cara, de, sei lá, 100 pessoas que pediam, sei lá, 5 faziam o curso. Olha o quanto eu economizei de tempo, porque eu ia dar atenção para aqueles 95% lá, 95% ia me frustrar. Eu falei, não, quem quer de verdade, cara, busca. Fala assim, cara, tem isso daqui, você vai fazer esses cursos, depois eu te ajudo na entrevista. Se você quiser, isso é meio legal, tá, pessoal? Mas eu sou carudo. Eu falo, você coloca que trabalha na minha empresa, pode pôr no seu LinkedIn lá que eu vou aprovar, tá? Isso para estagiário, analista júnior, não com cargo de confiança. Falo que você pode fazer isso e, cara, e você vai fazer as entrevistas, eu vou te falar o que a pessoa quer ouvir e a probabilidade de você entrar é muito boa. Aí você tem 1 mês, 2 meses para fazer o mínimo, porque, cara, não é bicho de 7 cabeças, tem muita demanda para marketing digital e não tem pessoas. Então, a chance de você trabalhar numa agência, no escritório, ganhar 3 mil, 4 mil, para quem é motoboy, cara, de segunda a sexta, das 10 às 17, 2 dias em casa de home office, é um sonho. E aí, mesmo assim, eu dando todo esse atalho, né? Porque não teve um Thiago na minha vida para me ajudar, 95% das pessoas não querem. Só que aí eu deixei de ser bobo mas muito por causa da minha esposa, de perder tempo. Falou, não, você pode continuar sendo do bem, mas como você otimiza isso? Então, quando eu falo aqui de ser do bem, gente, cara, o equilíbrio da mulher sempre vai salvar, né? Pode continuar fazendo bem, mas... E quando que, cara, você e a tua esposa, vocês resolveram ter filho? Cara... Foi por acaso, foi pensado? Porque muita gente vai envelhecendo, né? E espera o momento ideal para ser pai, né? Não existe. E não tem. Teoricamente não tem. Como é que foi com vocês? Cara, todo relacionamento que eu falo que não amadurece, apodrece. Então não tem como. Todos os meus amigos lá que namoram 10 anos, noivo 10 anos, tudo separando. Porque, velho, é a lei natural da vida. Você precisa nascer, crescer, reproduzir. E é pelo menos o que eu acredito, tá? Não tô falando que é o certo ou não, mas você vê que eu tenho, sei lá, amigos velhos que os caras estão hoje saindo na balada e os caras são todos frustrados. Então, a tristeza lá com, sei lá, as meninas de 20 anos, 25, falando um monte de baboseira, o cara não aguenta mais, mas ele tá naquele ambiente. Aí eu falo, cara, você é aquele cara mais velho que pagava combo pra gente de graça, lembra? Que a gente às vezes ficava com a menina mais feia, mais novinha, mas ficava com a mais feia só pra gente beber o combo. Você virou esse cara, porque agora você trabalha, você tem como pagar e você tá no meio da molecada, porque a pessoa mais velha, ela tá casada, ela tá com a família dela. Então, cara, não tem como você correr pra evolução natural das coisas. E aí, de casamento, a gente definiu que, assim, cara, vou casar e eu sempre quis ter filho. E só que eu tava muito nesse pensamento, vou casar com 50, mas depois que casei, deu uns 2 anos, aí veio a pandemia,
gente falou, não, vamos ter um filho sim. E hoje eu quero ter, sei lá, 3, 4, que nem o Cristiano Ronaldo. Eu quero ter alguns. E, cara, é a melhor dádiva. Imagina você ser uma pessoa bem-sucedida, velha, lá cheio de dinheiro, pra nada. Pandemia foi o maior índice de Fertilidade. gravidez, né? Fertilidade e divórcio, Os né? filhos da pandemia, divórcio, Filhos da porque aí você pandemia. começa a ver quem é. Mas, meu, é legal por quê, tá? Porque você começa a entender que existe uma evolução e que, principalmente, o que você prefere como vida? Você quer ser um cara sozinho, sem ninguém, ou você quer ter uma sala cheia? Então, eu quero ser um velho, cara, com 5, 6 filhos, cada um lá com marido, mulher e neto. Porque eu vou morrer, como todo mundo. Gente, é bizarro o que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Mas aqui, há 100 anos, a gente vai morrer, tá? Bem antes, mas daqui a 100 anos vai ter gente que vocês nunca viram, morando na casa de vocês, vivendo a vida de vocês, tudo mais. O que você quer escolher? Ter uma vida plena, boa, próspera, deixar a sua semente, ou você quer passar por passar? Pô, trabalhou tanto, fez um monte de coisa boa, e aí você começa. Eu falei pro Thiago Negro assim, falei, Ti, só pra você entender aqui, tá? Infelizmente, você é obrigado a constituir uma família. Aí falou, por quê? Porque eu falei, lá de onde eu vim, no Paraisópolis, tem um monte de gente que não tem instrução nenhuma, nem como pessoa, nem com intelecto, às vezes perdidas, e elas têm 4, 5 filhos. E sabe qual é a bad? 4, 5 filhos que vão ficar na rua, que vão ficar desprezados, que pode ter um futuro muito ruim. Então você, para ser uma pessoa próspera, uma pessoa de Deus, uma pessoa do bem, de caráter, de princípios, no mínimo você vai ter que ter uns 5 Tiaguinhos negros aí para fazer o bem. Imagina que louco. O mundo te deu tantas coisas, você não vai deixar nada? Você vai ser egoísta legado, a esse ponto? Né? É o nosso Você legado. vai ser egoísta a esse ponto? Imagina se você conseguir, se o Vini conseguir lá 4, 5 filhos melhores que você. Cara, olha o bem que você plantou. Verdade. Pra vida. Porque assim, a gente vai morrer. Mas ó, o bem que eu decido. Cara, se ele tiver metade do meu caráter, mas o meu objetivo é que seja 2 vezes mais em tudo que eu fui. Porque agora eu sei quais são os erros. Então, eu levo isso. Aí ele falou, puta, faz sentido. Eu falei, ó, pensei que tava tomando banho hoje nisso. Ele falou, puta, cara, faz sentido, né? No teu maior sonho, assim, cara, como é que é o futuro do Bernardo? O que você espera pra ele, que você deseja? Cara, felicidade. É louco depois você vira pai, né? Porque você, antes de tudo, você fala, não, vai ser isso, vai ser aquilo. Cara, é feliz. E cada um tem um tempo, e cada um tem um gênero, cada um tem um formato. Então, cara, eu quero que ele seja feliz, simples assim. Empreendendo ou não, putz, é legal que eu tenha uma veia empreendedora. Não é pra todo mundo. Tem gente, por exemplo, minha esposa, ela odeia problema. Então, ela é muito boa, todo mundo que a gente faz algumas mentorias juntos. E aí o pessoal que conhece os outros empresários, meu, vamos montar um negócio junto, você é muito boa. Você manja muito de pontos, manja muito de viagem. Ela é desenrolada, ela consegue tudo. De tudo na internet, ela domina tudo. E os caras querem fomentar, né? Porque os caras são prósperos. E ela fala, não quero. Porque ela tem medo do problema. E qual que é a dádiva do empreendedor? Você nasce indo atrás do problema. Eu adoro resolver. O mundo tá acabando, eu tô aqui, vamos lá. O que aconteceu, Gabriel? Vini, por quê? Tá, e o que a gente faz? Eu gosto disso. Então não é todo mundo que vai ser empreendedor. E aí eu fico pensando nisso com o meu filho, sabe? Tipo assim, cara, se for pra ele ser, ótimo, eu vou apoiar. Se não for também, eu quero que ele seja feliz, porque no fundo é isso. Mas o mínimo que eu posso dar hoje é a minha presença. Tipo assim, o meu afeto, a minha educação. E quando você não tem pai, você tem 2 opções. Ou você ser um bosta, já que eu não tive mesmo, não tenho referência. Ou você fala assim, ó, só de raiva eu vou ser o melhor possível. Eu nem queria. É que nem como vencer. Eu falo isso brincando, mas eu falo assim, eu não queria nem vencer na vida, mas só de raiva, porque eu nasci nas condições que eu nasci. Pobre, no meio da periferia, sem instrução, família muito humilde. Só de raiva eu vou vencer. Nem queria, mas só de raiva. Então, é isso, gente. Assim, o que eu admiro hoje, quem usa das dificuldades como combustível. Então, o cara usa como combustível. Mas, cara, quer saber? Eu tô sofrendo tanto que só de raiva eu vou ser o maior. Não é só em dinheiro, não, em tudo. Aí dá certo. Ou você pode reclamar e falar que a culpa é do governo. O que você quer fazer? Quem que você quer estar? No 1% ou no 99%? Porra, sensacional, Top, cara. hein? Eu acho que top episódio, né? E falar que isso? foi o nosso primeiro convidado dessa temporada. Dessa Qualquer nova, um, dessa hein, nova temporada do Papo de Paz. Cara, Thiago, obrigado. Obrigado, viu? Parabéns aí não só pelo sua carreira e pelo seu sucesso, mas também por ser um paizão, ser um marido maravilhoso. E fica o convite para você voltar nas próximas temporadas e tenho certeza aí que você vai estar não só mais próspero ainda, mas também fazendo mais o bem, semeando o bem para as pessoas. Cara, Agradeço muito a sua participação. Baita cara. história de vida aí, porra. Que pensando vários insights aqui, puta, agregou muito, cara. Obrigado. Obrigado por transbordar aqui com a gente, com a audiência.
Enfim. Obrigado a vocês e parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade. E para encerrar, é maluco, Deixa sua mensagem lá. Ó. Mas para encerrar, aí de novo mencionando, tá? Mas o Paulo Vieira fala de honrar. E aí o que a gente tem que dar? Honra a quem tem honra. Então o que muito empresário, muito empreendedor faz? O cara às vezes ele é muito bom em alguma coisa e normalmente a gente é muito ruim em outras. E aí os caras acham que agradecer ou chegar num podcast aqui e falar, galera, brigadão pela oportunidade, obrigado por estar aqui, vai diminuir a pessoa. E pelo contrário, quando você honra, você enaltece, você cresce. E aí eu sempre gosto de agradecer, cara, brigadão pela oportunidade, que legal. E aí quando eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a melhorar. Porque no fundo você se conecta quando você desce a barreira, né? E aí a gente às vezes fica com um ego bobo de, pô, sou muito bem sucedido aqui, sou aqui, pô, será que eu vou me rebaixar? Eu não vou pedir obrigado lá pro Gabriel, pro Vini, não sei o quê. Não, velho, pelo contrário. Quanto maior você é e quanto mais humilde você é, e você honrou quem precisava ser honrado, mais resultado você tem. Mas é culpa do Paulo Vieira que me falou isso. Obrigado. Valeu, cara. Show de Deixa bola, velho. suas redes sociais pro pessoal te seguir. Boa. No Instagram, thiago.cavalcante182. Eu não podia vir aqui e não deixar nada. Então, se vocês entrarem lá no meu Instagram, thiago.cavalcante182, e colocar hashtag influência, vocês vão ganhar um guia de influência. Então, de boas práticas, de como ser um influenciador do mercado de influência marketing. Então, meio que um presente. Me adicionou lá, mandou no direct, automaticamente você recebe esse material, que não tem lugar nenhum, só tem lá, feito pelo time da Influ, exclusivo para vocês. E normalmente eu falo disso que eu falei aqui, pessoal, de superação, transformação, marketing digital, empreendedorismo. E por dia, no mínimo, um Reels por dia, para tentar impactar essas pessoas aí e pôr uma sementinha do bem, que é o que vocês estão fazendo também. Show, galera. Bom, Acompanha obrigado. lá, porque assim, o conteúdo dele é fantástico. Conheço já há algum tempo. Tô acompanhando todos os Reels, todos os dias. Tô lá curtindo, comentando. E comentar, pessoal. Tá Comentar agregando. que Comentem, ajuda. galera. Comenta lá, hein? E deixa sua rede social pro Sua rede pessoal social. também. Bom, @Vinitel. Também seguir lá, galera. E tamo junto. É isso aí. Valeu, paizão. Meu, para quem seguir, quiser saber um pouquinho mais sobre finanças para a família, @Paizão Investidor. Agradeço a sua audiência, né, por assistir o Papo de Paz. Agradeço ao Thiago. Obrigado, Vini. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu. Obrigado.